Olá, amigas, olá, amigos. Hoje nós vamos abordar um tema muito interessante. Porque nós falamos até agora da estratégia, da formulação, do planejamento, da forma como a gente cria a estratégia, os objetivos, as metas, como essas metas são transformadas em planos de ação. E como esses planos de ação precisam de indicadores para o acompanhamento regular da execução da estratégia. Agora nós chegamos ao ponto crucial, é que depois de tudo isso, toda a parte de planejamento, a estratégia precisa ser desdobrada e implantada lá por quem efetivamente faz as coisas acontecerem. Então, como é que eu posso assegurar que a estratégia que foi desenvolvida ao longo de todo esse processo seja efetivamente implantada na rotina diária de cada servidor? É isso que nós vamos discutir nessa aula. A Harvard Business escreveu um tema, fez um trabalho, uma pesquisa muito interessante e detectou que existem 5 grandes mitos sobre a execução da estratégia. São temas que são importantes sobre algum aspecto, mas que muitas vezes as empresas, as organizações, as instituições elegem como sendo, de uma forma simples, uma coisa a ver com a outra. E não necessariamente é assim. O primeiro mito diz que a execução equivale ao alinhamento. Ou seja, se tudo estiver alinhado, se as pessoas estiverem alinhadas, eu garanto a execução. Não tenha dúvida que o alinhamento é um passo importante para a execução, mas não é suficiente o alinhamento. É uma etapa importante do processo de execução, mas ele está ainda na fase de planejamento. Na hora que eu termino o planejamento, eu preciso comunicar, eu preciso dizer para as pessoas, eu preciso alinhar todos no mesmo diapasão, na mesma página. Então, o alinhamento é fundamental para que a estratégia seja executada. Entretanto, o alinhamento não assegura a execução da estratégia. Então, verifique se o alinhamento foi bem feito. Se ele não foi bem feito, ou se ele não está sendo bem feito, ele precisa ser bem feito. Mas não imagine que o alinhamento é suficiente para garantir a execução. Segundo mito, execução significa seguir estritamente o plano. Ora, todos nós sabemos que quando nós planejamos alguma coisa, nós colocamos ali um objetivo, nós transcrevemos aquele objetivo em meta, nós fazemos um plano de ação, mas nós sabemos que tem variáveis que podem ser controladas e outras não. Pode ser que surjam outras variáveis que não foram observadas ou que surgiram de forma intempestiva. Então nós não podemos fazer com que o planejamento seja uma camisa de força para o gestor. O planejamento não pode limitar a atuação do gestor, nem pode ser estritamente cumprido, porque muitas vezes outros fatos tiram o foco daquilo que a gente está fazendo. Citar um exemplo que nós estamos vivenciando agora, né? Nós estamos no ano de 2021, em pleno auge da pandemia, e aquilo que foi planejado até agora, até final de 2020, mesmo prevendo aí que a pandemia ia melhorar, que nós iríamos ser vacinados, que ia diminuir a quantidade de mortes, na verdade houve um aumento, um recrudescimento do processo pandêmico. E o que acontece? O que foi planejado agora, final do ano de 2020, já agora em fevereiro, março, abril, já não é mais viável algumas questões, outras sim. Então, eu não posso seguir o plano que está lá, porque teve um fator externo que modificou aquela realidade. Então, é importante que o planejamento seja seguido. É importante que aquilo que foi planejado seja perseguido, seja construído. Mas é importante que nós tenhamos flexibilidade na forma como conseguir os resultados que nós queremos. Lembre-se que você flexibiliza o plano, mas você não flexibiliza os objetivos. Os objetivos estão lá, eles continuam sendo perseguidos. A pergunta que você deve fazer, quando você verificar que o plano já não assegura mais a realização do objetivo, ou que o plano não é factível, você deve se perguntar o que é que eu preciso fazer para garantir a realização daquele objetivo que eu me propus a fazer. Então não é você mudar o objetivo, é você mudar o plano de ação que você desenvolveu ao longo do tempo. Então,
A execução não pode aprisionar o gestor numa camisa de força. Ele tem que ter a flexibilidade suficiente para garantir o cumprimento do resultado, independente do que esteja acontecendo no cenário. Terceiro mito. Comunicação equivale à compreensão. Mas eu já te falei, mas eu já não disse, eu já não coloquei lá no nosso mural, eu já não coloquei na nossa intranet. Sim, e o fato de você ter comunicado não assegura que o seu receptor entendeu a comunicação. Aliás, uma das perguntas mais absurdas que a gente faz no processo de comunicação interpessoal é quando a gente dá um comando, quando a gente fala alguma coisa e pergunta à pessoa, você entendeu? A resposta quase que inevitavelmente vai ser sim, entendi. Mas a pessoa entendeu o quê? Ela entendeu o que ela entendeu. Não necessariamente o que ela entendeu foi o que você quis comunicar. E muitas vezes existe uma desconexão entre o objetivo da comunicação e aquilo que o receptor conseguiu capturar. Então, se você efetivamente busca garantir que a estratégia seja executada, verifique se a sua comunicação foi compreendida da forma como ela foi concebida. Se não existe um descompasso entre o que foi comunicado e o que foi compreendido. Se você dedicar atenção e tempo, não só para planejar sua comunicação, mas para assegurar a compreensão de acordo com o objetivo da comunicação, você certamente estará garantindo a execução mais efetiva da estratégia. Quantas vezes você já não pediu alguma coisa para alguém fazer e a pessoa foi realizar aquilo dali e ela realizou de um jeito completamente diferente? E quando você diz, mas fulano, não foi isso que eu te pedi. Ele diz, foi isso que você me pediu. Eu estou fazendo exatamente o que você me pediu. Porque foi assim que a pessoa entendeu. Não necessariamente ela está errada. Ela simplesmente entendeu do jeito dela. Então, comunicação não necessariamente equivale à compreensão. Você precisa assegurar a compreensão da sua equipe. Quarto mito. Uma cultura de desempenho impulsiona a execução. Não tenha dúvida que quando nós estamos focados em desempenho, a execução da estratégia ela se torna mais efetiva. Entretanto, você precisa verificar se aquilo que está sendo chamado de desempenho tem um vínculo direto com a estratégia que foi concebida. Porque muitas vezes nós criamos sistemas de remuneração, de planejamento de carreira, a cultura da organização tem uma forma de ser e vem a estratégia meio que diferente daquilo que é tradicional dentro da organização. E aí, a cultura de desempenho pode estar desvinculada, dissociada da estratégia. E a pessoa vai continuar fazendo o que fazia antes, sem mudar o seu foco, sem mudar a forma de fazer as coisas. E aí você está aqui trabalhando, buscando implantar uma estratégia, e tem pessoas aqui trabalhando efetivamente, realizando, mas em outra dimensão, realizando outras coisas, tradicionalmente o que elas faziam. Mas você não quer mais que seja feito assim, você quer que seja feito dessa forma. Então, nem sempre uma cultura de desempenho, ela fortalece a execução. Verifica se você conseguiu estabelecer essa ligação entre a estratégia que foi concebida e a cultura de desempenho. Quando você alinha essas duas coisas, sim, a cultura de desempenho pode ser um fomentador da execução da estratégia. Quinto e último, a execução deve ser conduzida a partir do topo. O planejamento estratégico deve ser conduzido a partir do topo, mas a execução precisa ser conduzida pelaquela unidade mais próxima da execução da atividade. Então, quando eu faço planejamento lá, começa em cima, as cabeças pensando, querendo, e a gente vai descendo, quando chega aqui embaixo, na execução, todos precisam estar alinhados. Todos precisam estar cientes do seu papel. Como eu contribuo para a realização desse objetivo? Como eu contribuo para a realização dessa estratégia? Então, quem conduz a execução são as pessoas ali, ó, o primeiro nível de gestão acima da base. Nós temos o nível operacional, o primeiro nível de gestão é quem garante
assegura que a execução da estratégia será bem sucedida. Já ouço muitas vezes as pessoas falarem: a estratégia foi mal concebida. E eu costumo dizer, ela foi implantada? Ela foi executada? Porque se não existe execução da estratégia, como é que você sabe que a estratégia foi mal concebida? Ou então dizerem, a estratégia é boa, o que não foi boa foi a execução. Não existe boa estratégia sem execução. Não existe má estratégia sem execução. Para eu julgar se a estratégia foi boa ou má, eu preciso executar. Então eu só posso efetivamente avaliar se a estratégia deu os efeitos ou não que eu queria, se eu executar essa estratégia. Então verifique, assegure-se de que a sua estratégia seja executada, para que você possa, inclusive, gerar um processo de aprendizado dentro daquilo que você errou e daquilo que você acertou. Mas lembre-se, quem assegura a execução da estratégia não é o topo da pirâmide, mas é o primeiro nível de gestão lá embaixo da pirâmide. São as pessoas que estão mais próximas das pessoas que executam as atividades. E as pessoas que executam as atividades precisam estar preparadas, capacitadas, orientadas, motivadas a realizar a estratégia. Quais são os erros mais comuns que os gestores erram e quando vai para a execução, a estratégia não funciona, ele não consegue executar as estratégias? Primeiro ponto, estratégias obscuras e mal definidas. Você enxerga ali um monte de informações, um monte de texto, mas eles não têm conexão entre si, não têm clareza. Muitas vezes são estratégias conflitantes, que ou é uma ou é outra e está lá no mesmo documento, e você não consegue entender quais são verdadeiramente as estratégias daquela organização. E às vezes começa no começo mesmo, muitas vezes o problema está no começo do processo, né? No começo foi cometido o erro e aí o erro se perpetua. Discussões infrutíferas. É comum, quando a gente está na fase de planejamento, haver muitas discussões e muitas vezes que fogem do tema, que fogem do objetivo do processo. E aí você termina tendo desgaste com as pessoas, desgaste de relacionamento, mudança de foco do objetivo da discussão. Então, cuidado com as discussões infrutíferas ao longo do planejamento. Indefinição de onde se pretende chegar. Então, tem lá onde que eu quero fazer, mas sim, você quer chegar aonde? Eu estou mais preocupado, neste caso, eu fico mais preocupado em o que eu vou fazer do que no para que eu vou fazer. Para que eu quero fazer isso? Qual é o objetivo? Então, eu não posso subverter a ordem. Eu tenho que começar para onde eu quero ir, onde eu quero chegar. E a partir de onde eu quero chegar, eu definir as ações que eu quero desenvolver, que eu preciso desenvolver para chegar onde eu quero. Então, cuidado para não haver um negligenciamento do objetivo, de onde você quer chegar. Indefinição de como deve ser feito. Então, todo mundo está ali, todo mundo tem opinião, eu acho que deve ser feito assim, eu acho que deve ser assim. Gente, existem várias maneiras de você chegar no seu objetivo. Várias, não existe só uma. Você precisa escolher a melhor. E o que é a melhor? A mais rápida, a mais econômica e a que gere menos desgaste nas pessoas. Basicamente é isso. A mais rápida, a mais econômica e a que gere menos desgaste nas pessoas. Porque qualquer processo de transformação gera um desgaste, tá? Então não imagine que não vai haver desgaste. Sempre existe um desgaste. Agora, nós precisamos minimizar os resultados desse desgaste. Então, abra o leque das possibilidades de como fazer e escolha qual é o melhor caminho. Pouca clareza de quem deve estar envolvida. Então, muitas vezes, bota todo mundo envolvido, todo mundo está lá, todo mundo dá opinião, mas ninguém é responsável. Ninguém é o responsável por efetivamente realizar aquela estratégia, realizar aquele objetivo. Então, não, vou botar o departamento tal, secretaria tal. Não, gente. O responsável tem que ser apenas uma pessoa, como eu já falei para vocês várias vezes ao longo desse curso, e é o CPF, é o nome da pessoa. Ah, mas se a pessoa sair, muda o nome.
mas não coloca cargo, não coloca setor, não coloca secretaria, não coloca unidade de negócio, coloca o nome da pessoa. Quem é a pessoa, que eu costumo brincar, que depois de um período o filho dela vai estar aqui na minha mão. Quer seja para eu parabenizar, quer seja para eu apertar. Mas tem que ter uma pessoa responsável, uma única pessoa responsável por cada objetivo. Falta de concordância sobre os temas que são realmente relevantes. Faltou ali, tá? Falta de concordância sobre os resultados, né? Tá lá embaixo, discordância dos resultados desejados. Na verdade, houve uma sobreposição aí de informações. Então, eu quero um resultado, você quer outro, o outro quer outro, cada um quer um resultado. E muitas vezes esses resultados são conflitantes, ou é uma coisa ou é outra, e não é possível ter os dois. E lá no final, eu deixo transparecer essa discordância, e lá na ponta, quando vai executar, não faz sentido. Porque é mais ou menos assim, eu quero reduzir custos, mas eu quero aumentar a quantidade de pessoas, eu quero aumentar a quantidade de serviço, eu quero aumentar isso, eu quero aumentar aquilo, eu aumento um monte de coisa dizendo que eu quero reduzir custos. Tá, se não tiver é possível? Desde que você tenha um planejamento coerente. Você pode aumentar a qualidade do serviço que você presta, reduzindo custos. E esse é o objetivo de todo gestor. Mas se o planejamento não estiver muito bem amarrado, os objetivos começam a ser conflitantes. E aí existe uma discordância com relação aos resultados desejados. Pouca preparação. Não planejei, não me preparei, não estudei com antecedência. Então o planejamento foi feito a toque de caixa, de qualquer jeito. Né? A gente setou aqui, né? Então é muito comum as empresas públicas e privadas me chamarem, não, Délio, nós queremos fazer um planejamento, a gente vai se reunir no final de semana e nós vamos fazer o planejamento estratégico da organização. Meus amigos, fazer um planejamento estratégico de organização em um final de semana é possível? Desde que já tenha sido feito um trabalho enorme antes. Você chegar lá naquele final de semana apenas para fechar, para juntar as partes. Mas para começar um planejamento estratégico e terminar no final de semana é absolutamente impossível, mesmo que seja uma bodega. Por quê? Porque é um processo de construção. Você vai maturando, você precisa meio que ruminar aquelas informações até elas amadurecerem. E quando elas amadurecem, você vai lá e coloca na estratégia que você quer. Então, muitas vezes as pessoas não dedicam tempo para isso. Lógico, a estratégia fica obscura ou mal definida. E, finalmente, a ausência de avaliação de fatores impulsionadores ou limitadores do projeto e de possíveis impactos positivos ou negativos. Então, eu estou tão motivado em encontrar estratégias boas, em definir o que eu quero, que eu esqueço que tem sim coisas que podem dificultar e coisas que podem ajudar. Tem aspectos positivos e aspectos negativos. Eu preciso mapear isso. Lembra? Oportunidades e ameaças. Ok? Lembra? Pontos fortes e pontos fracos. É aqui. Na hora que eu realmente mapeio o que é que pode dar errado na estratégia que eu estou fazendo. O que é que pode dar, o que é que pode atrapalhar e o que é que eu tenho de bom que eu posso potencializar para fazer com que a estratégia dê o resultado mais rápido, de uma forma mais econômica e com menos impacto nas pessoas. Então esse é o primeiro ponto que precisa ser observado para que você assegure a execução da estratégia. O segundo ponto que você precisa observar é a falha na comunicação em nível institucional. É um paradoxo que nós vivemos hoje, né? Nós nunca tivemos tantos recursos de comunicação e nunca tivemos tanta dificuldade em nos comunicar. Hoje, quando eu comecei a trabalhar há quase 40 anos. Há 39 anos foi meu primeiro trabalho regular. E aí, há 39 anos, o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos basicamente o telefone e carta. Telefone e carta. Hoje nós temos telefone e nós temos carta. Nós temos e-mail, nós temos celular, nós temos os aplicativos de comunicação instantânea, vários. Nós temos o SMS, nós temos as redes sociais
Nós temos as videoconferências, aplicativos para fazer videoconferência, e um aparato enorme de comunicação. Mas nós nunca nos comunicamos tão mal, porque o trabalho cada vez mais está deixando de ser um trabalho braçal para ser um trabalho intelectual. Então, quando eu dou um comando braçal para a pessoa, fulano, pega aquela caixa e bota para lá, é fácil. Mas quando eu dou um comando intelectual, fulano, analisa para mim as variáveis que impactam nesse fator aqui, aí a comunicação já não é tão simples, ok? Então, o paradoxo é exatamente isso. Nós temos um monte de ferramentas, mas nós temos hoje um outro tipo de trabalho. E aí nós precisamos melhorar nossa forma de nos comunicar. Fala na comunicação em nível institucional. Uma implantação estratégica deve começar por um processo de comunicação eficaz em nível institucional. Desde a concepção, desde a preparação, nós precisamos saber o que vai ser comunicado, para quem vai ser comunicado, em qual ordem e quem vai fazer a comunicação. Quais os canais que vão ser utilizados para fazer a comunicação, ou qual o canal que vai ser utilizado para fazer a comunicação. Então, atenção para o processo de comunicação. Geralmente o planejamento é feito pela alta gerência, que tem o desafio de comunicar o projeto para toda a organização, cujos membros serão os efetivos atores das mudanças. Se eu me comunico bem com os gestores, com os líderes, e se eu preparo eles bem, eu os capacito para gerir o processo de execução. Mas se a liderança não estiver envolvida no processo, dificilmente, na hora de executar, eles vão estar preparados para garantir, para assegurar a execução da estratégia. Além disso, é preciso explicar o porquê, o resultado final pretendido, a importância da estratégia, do envolvimento de cada profissional no projeto, enfatizando a necessidade de todas as áreas e equipes se moverem em sincronia com o organismo único, rumo ao objetivo comum. Ou seja, as pessoas precisam entender o porquê elas estão nesse processo. Qual é a contribuição de cada um, de cada pessoa, de cada unidade, de cada gerência para a construção do resultado? Com que você contribui para o resultado? Para que todos possamos nos mover como se nós fôssemos apenas um organismo para a realização de um objetivo comum. Além disso, nenhuma estratégia pode ser implementada por uma única pessoa ou por uma única equipe. Imagine todo o corpo de funcionários da prefeitura, quer seja concursados, quer seja nomeados, quer sejam terceirizados. Você imagina que uma única pessoa, ou um único setor, ou um único nível hierárquico consegue assegurar a implementação da estratégia? Eu garanto a você que não. Precisa ser uma coesão, precisa ser um agrupamento de pessoas em forma de equipe, com foco na realização das estratégias. E aí você naturalmente vai se surpreender com os resultados. Terceiro, ações isoladas e fragmentadas. Então você vê ali alguém fazendo, o outro fazendo, mas você não vê a equipe toda fazendo a implantação da estratégia. É como vermos ações estratégicas sendo executadas isoladamente por uma ou algumas pessoas. Um ou outro setor. Fulano, porque ali não se engajou. Não, Beltrano não se engajou. Não, o setor tal está mais engajado. O setor tal, mas como assim? Você acha que essa estratégia vai funcionar bem? Provavelmente não. Então, cuidado para você não ter ações isoladas e achar que está tudo bem. Não está tudo bem. As ações precisam ser coordenadas e todos precisam participar do processo. Além disso, normalmente os efeitos de ações isoladas normalmente sequer são sentidos pela organização, muito menos pelo cidadão. Então, quando eu quero realmente uma estratégia bem executada, eu preciso que todos na organização estejam envolvidos naquilo. Ocorre o esgotamento das poucas pessoas envolvidas. Então eu tenho lá alguns setores, algumas pessoas envolvidas, fazendo acontecer, elas se cansam, elas são muitas vezes
mal vistas dentro da organização, porque estão empenhados numa coisa que os outros não estão, e termina havendo um afastamento. E ela termina se cansando. Chega uma hora que diz, não dá mais, vou parar com esse negócio de querer fazer essa estratégia aqui, porque ninguém está me apoiando ou ninguém está me acompanhando. Sensação de ter corrido atrás do vento. É isso que elas têm. Rema e não dá em nada. Implementação estratégica é como um grande e pesado barco. Todos estão juntos remando, ou ninguém está. Ou estamos juntos no processo, ou é melhor a gente não remar. O seu grande desafio é fazer com que você e sua equipe estejam juntos nesse barco, todos remando em direção à construção do objetivo comum. Aí sim você terá uma estratégia. Aí sim você estará cumprindo seu papel de líder e de gestor. Falta de clareza das prioridades. Às vezes a gente quer fazer vários projetos e coloca tudo como sendo sequencial, um atrás do outro. E nós sabemos que às vezes o planejamento é de 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. E a gente pega um projeto de 2 anos e quer que tudo seja feito em 6 meses. Puxa vida, e para que fazer um planejamento de 2 anos então, de 3 anos? Então é importante que a gente priorize o que é que vem primeiro, o que é que vem depois. Prioridade 1, 2 e 3, a prioridade verdadeira é a número 1. Isso não quer dizer que no planejamento estratégico eu não possa ter diversas atividades sendo desenvolvidas por diversas áreas. Eu posso ter projetos simultâneos, eles não precisam estar brigando entre eles. Mas o que eu não posso imaginar é que eu vou fazer um projeto para o biênio e imaginar que todas as ações para o biênio serão realizadas em 6 meses. Eu preciso desenvolver estratégias para os 2 anos, se o projeto é bianual. Ou 3 anos, ou 4 anos, ou o tempo que for. Então lembre-se que eu preciso distribuir as minhas prioridades ao longo do tempo. Distribuir os meus objetivos ao longo do tempo. E não impede de eu ter projetos simultâneos em várias áreas. Então o que a gente percebe muitas vezes é que as equipes são comunicadas, estão engajadas, mas pode haver uma falha na definição de prioridades. Então isso confunde as pessoas, deixa as pessoas sem saber exatamente o que fazer, em que ordem e por quê. Depois, a implementação estratégica implica na introdução de novas ações na lista de rotina ou até mesmo modificações substanciais. Como a gente vai executar a estratégia, é importante que nós estejamos atentos, porque muitas coisas que eu fazia de um jeito, a partir de agora eu vou fazer de forma diferente. E as pessoas às vezes não percebem isso, elas querem continuar fazendo do mesmo jeito. E o pior, às vezes elas pegam aquilo que elas estavam fazendo e acrescentam um novo modelo. Eu me lembro que há 30 e poucos anos atrás, eu trabalhava numa multinacional e foram implantar um modelo de gestão de qualidade. E era interessante porque era como se nós continuássemos trabalhando, fazendo o que nós fazíamos, e depois que nós fazíamos o que nós fazíamos, nós tínhamos que fazer a parte burocrática da gestão por qualidade total. Demorou aproximadamente 2 anos para a organização entender que não era um trabalho adicional, mas precisávamos abandonar aquele formato tradicional de trabalho e passar a adotar essa nova sistemática de trabalho, essa nova filosofia de trabalho. Então, muitas vezes, a estratégia nos propõe uma mudança da forma como eu estou trabalhando. E muitas vezes também aumenta também, são mais atividades, ou elas são modificadas ou elas são acrescidas. Então precisamos entender claramente como é que essa estratégia impacta na rotina das pessoas, para assegurar que a estratégia seja implementada. O que precisa ser priorizado pelas equipes e servidores deve estar muito claro, para que possam se planejar corretamente e que essas mudanças possam acontecer de forma estruturada e organizada, sem prejuízo da rotina que precisa continuar acontecendo. Não dá para a gente dizer, agora vamos fazer a mudança. Não é assim. Não é assim. A mudança ela tem que acontecer com as coisas funcionando. A gente falava antigamente, né?
A gente precisa trocar o pneu do carro com um carro em movimento. E agora a gente fala muito, a gente precisa também trocar a turbina do avião com o avião em movimento. Então percebam que a velocidade com que as coisas estão acontecendo é muito grande. Nós não podemos parar para contemplar muitas coisas. Podemos ter tempo para contemplar, mas muitas vezes precisamos fazer mudanças com o avião voando. Quinto, cultura resistente a mudanças. Olha, como é comum, especialmente em instituições antigas, instituições que têm muitos anos de vida, a resistência ao processo de mudança normalmente é muito presente. Uma grande dificuldade da execução da estratégia é a cultura resistente a mudanças. As pessoas não querem mudar, mudar para quê? Está tão bom assim, eu já aprendi assim, eu já faço assim há tantos anos. Para que mudar? Por causa disso, diz, mas não vale a pena não, é muito esforço. O lema sempre foi feito assim atrapalha demais o processo de transformação corporativa. Né? E as pessoas, sempre tem, viu gente? Em qualquer instituição, sempre tem pessoas querendo segurar o processo de mudança. O ser humano em geral tem hostilidade ao novo, quando ele propõe substituir algo que ele faz rotineiramente e costumeiramente. Em geral, o ser humano não gosta de mudança. Porque mudar tem dois componentes interessantes, gente. Tem um esforço e tem um risco. Quando eu vou mudar, eu preciso me esforçar para mudar. Eu não mudo simplesmente do nada. Né? Eu preciso de algum esforço. Estudar alguma coisa, ler alguma coisa, mudar minha forma de entender alguma coisa. E existe um risco. E se não der certo? E se não for melhor? E se não for o ideal? Então, é importante a gente perceber que, em geral, o ser humano não gosta de mudança. Além disso, mudança demanda maior esforço e motivação para aprender, habituar-se e praticar. Ou seja, eu preciso ter o esforço, eu preciso estar motivado a aprender, eu preciso criar um novo hábito, né, depois da mudança, e praticar esse novo hábito. Cabe aos líderes estratégicos identificar o quanto a organização está preparada e madura para recepcionar estratégias modificadoras. Porque tem gente assim com essa figura aí, que quando vê um processo de mudança, ela quer barrar, ela segura. Não, aqui não. Comigo não. Aqui não é assim que faz, não. E ela segura o processo de mudança, ela segura o processo de implantação de estratégias. Diante de uma resposta não muito otimista, se a sua equipe não está madura, o caminho deve ser o de estimular primeiramente a própria mudança de cultura para depois aplicar a estratégia. É preciso preparar o terreno antes de planejar. Nossa próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre cultura organizacional e os passos para você modificar a cultura organizacional. Mas, se você percebe que a sua equipe não está devidamente madura para a estratégia que está sendo desenvolvida, você precisa, primeiro, antes de implantar a estratégia, você precisa fazer um processo de sensibilização da equipe. Você precisa sensibilizar as pessoas para a mudança. Para, a partir dessa sensibilização, você começar a trazer a estratégia para as pessoas. Cuidado, para você não entrar em rota de colisão com a equipe. É assim por quê? Porque eu quero. É assim por quê? Porque assim foi feito. É assim por quê? Porque é o melhor. Então, cria ferramentas de sensibilização para a mudança, para que o processo seja mais bem conduzido. Sexto, gestores com habilidade suficiente. É muito comum as estratégias não serem implementadas porque os gestores têm carências de competências, têm carências de habilidades. Uma das maiores falhas das organizações é focar nas hard skills dos seus gestores em lugar dos soft skills. Soft skills, hard skills, o que são isso, Délio? Que danada é isso? Que nomenclatura é essa? Hard skills são habilidades tangíveis, quantificáveis, que podem ser aprendidas em cursos e livros. Então, fazer a contabilidade, fazer um processo de um relatório, fazer uma comunicação interna, isso são habilidades hard skill, que é atender um cliente, atender um paciente na clínica, atender um paciente no consultório, dar uma aula, são hard skills.
São habilidades inerentes, tangíveis, você pode quantificar. As soft skills são habilidades comportamentais, baseadas principalmente em competências relacionais, interpessoais e sociais. Hard skill é o que é que você faz. Soft skill é como você faz alguma coisa. Então, nós focamos, em geral, muito nas competências técnicas. Hard skill, competência técnica. Soft skill, competência relacional, competência social. Então, começamos a perceber que muitas vezes a pessoa tem competência técnica, mas não tem competência de liderança, por exemplo. Aí o líder vai implantar, ele lidera só pela competência técnica. E aí ele tem dificuldade de fazer mudança de comportamento nas pessoas, ele tem dificuldade de convencer as pessoas para a nova estratégia. Gestores devem possuir soft skills para serem capazes de gerenciar pessoas e equipes. Então, os gestores precisam ter alguma competência hard skill, alguma competência básica, técnica, e eles precisam também desenvolver as competências gerenciais, que a gente chama aqui de soft skills. Os gestores, soft skills, quais são aqui uma referência? Inteligência emocional, coisa que nós já vimos no curso anterior, relacionamento social, capacidade de me relacionar com as pessoas, capacidade de liderar, de fazer com que as pessoas caminhem juntas para a realização de objetivos comuns, comunicação assertiva, saber falar, saber ouvir, saber o que, como falar e quando falar, poder de persuasão, de influenciar as pessoas a fazer aquilo que é o melhor para elas e para a instituição. Além disso, mais relevantes do que simples currículos acadêmicos. Os soft skills você não tem como medir por um currículo acadêmico, você não tem como fazer uma prova, você consegue detectar através da entrevista que você faz com a pessoa, através do dia a dia que você vai convivendo com a pessoa, de como ela resolve, de como ela se posiciona, de como ela fala com os outros, de como ela lida com a pressão, de como ela lida com a cobrança, de como você se relaciona com ela quando você dá um feedback. Aí sim, você percebe as soft skills ou as habilidades sociais. Para que uma estratégia tenha aderência, para que as pessoas adiram à estratégia, são necessários gestores que tenham voz, liderança, alta capacidade comunicativa, empatia e carisma. Todas elas competências soft skills. Importante que ele tenha voz, que ele seja ouvido, que ele seja respeitado, que ele tenha liderança, que ele faça com que as pessoas caminhem em direção a objetivos. Saber se comunicar adequadamente com as pessoas, empatia, saber também perceber o outro, saber acolher o outro, e carisma, uma admiração natural que as pessoas têm pela pessoa, pelo líder. É preciso motivar, engajar, trazer para si as pessoas e as equipes e reuni-las em torno do objetivo comum. E aí você começa a desenvolver essas habilidades. E aí você elimina o gap, a distância entre o que você precisa e o que você tem. Verifica as suas competências como líder e verifica também os líderes da sua equipe. Quais são as competências soft skills que eles precisam desenvolver. Sétimo, falta de motivação e engajamento. Falta de motivação da equipe e falta de engajamento. Muitos líderes reclamam que as equipes não se motivam e não estão suficientemente engajadas para o projeto, que falta comprometimento da equipe. Então, não estão motivadas, não estão engajadas, falta comprometimento, as pessoas são assim mesmo, já estou aqui há muitos anos, é assim mesmo, e aí começa aquele discurso cansativo, né? Engajar é dar um propósito claro e mostrar qual é. Foi e será a participação relevante de cada um deles nos resultados. Então você precisa dizer, olha, vem cá, nós estamos trabalhando para isso. Você já contribuiu nisso, 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 nisso. O que você está contribuindo atualmente é nisso, nisso, nisso. O que você pode fazer melhor aqui para frente é assim, assim, assado. Percebe? Que se você fizer isso aqui que eu estou falando para você, você vai contribuir muito com esse resultado. Ou seja, você começa a mostrar à pessoa o propósito dele dentro desse projeto. Um propósito focado no projeto,
focado no objetivo estratégico que você está discutindo com a pessoa. Então, quando você começa a dizer às pessoas, as pessoas começam a compreender que o que elas fazem faz sentido para o resultado, elas tendem a se engajar. Reconhecer a contribuição individual e coletiva. Então, você reconhece que a pessoa contribui, a pessoa, o departamento, a área, o que for, o setor. Né? Você ofereceu um propósito claro aos membros da sua equipe? Sua equipe sabe exatamente qual é a contribuição dela para a realização dos objetivos? As pessoas especificamente da sua equipe sabem qual é a contribuição delas para a realização dos objetivos? Oitavo, atraso na execução do cronograma. O cronograma está lá, está estabelecido, mas aí os prazos vão vencendo e as pessoas não dão conta. Cronogramas super elaborados que não são observados, não são executados. Viram um instrumento por forma. Então você cria um cronograma muito elaborado, gráfico, não sei o quê, mas espera aí. A apresentação é importante, mas eu preciso do envolvimento das pessoas. Por que eu criei um negócio tão elaborado? Porque eu quero fazer tudo às pressas. E às vezes eu me distancio da realidade objetiva. Falta realismo nos prazos. Então, negociar prazo com as pessoas que vão executar quase sempre é um bom caminho. Antes de eu estabelecer o prazo e impor, eu posso negociar com elas sabendo o que eu quero e buscando flexibilizar um pouco dentro daquilo que eu propus para a pessoa. Tá? Lembre-se sempre que não adianta assumir prazos miraculosos de altíssima precisão e desempenho frenético se as pessoas não estão engajadas nisso. Mais do que sair correndo, o importante é chegar com eficácia ao final da linha. Então, às vezes você cria um prazo curto, você bota pressão, as pessoas saem, no final elas não conseguem executar porque o prazo era irreal e aí gera uma frustração, gera aquela sensação de que a estratégia não funciona. Na verdade, o prazo é que foi insuficiente para a realização daquela ação. Então, se você quiser uma estratégia que dê resultado, foque nos prazos bem negociados. É preciso conhecer bem as capacidades internas, bem como as possibilidades. Então, verifica bem quais são as capacidades e quais são as possibilidades que você pode combinar, que você pode criar. Se não tem capacidade interna, procura como é que você pode desenvolver essas capacidades. Executar as ações com firmeza e tempo para avaliações periódicas sobre o andamento. É importante você avaliar a execução das ações com firmeza, né, para que você tenha condições também de avaliar o tempo delas. Eventuais alterações no custo do planejamento podem ser necessárias em razão de novas variáveis antes não previstas. Então, verifica as alterações para que você também possa adequar o cronograma. São imprescindíveis fôlego, organização e calma. Euforia e afobação são inimigas de um trabalho bem feito, especialmente no que se refere ao planejamento. Nono, estratégias alinhadas com a mudança de cenário. Então, eu criei uma estratégia, o cenário mudou e eu fiquei com a mesma estratégia. Como assim? O objetivo pode ser o mesmo, mas eu preciso mudar a estratégia, eu preciso mudar o plano de ação. Uma das premissas da estratégia é analisar o ambiente externo. Então, observar para onde o mundo está indo. Se eu criei uma estratégia, se eu criei um objetivo e o cenário mudou, eu preciso mudar a forma como eu vou chegar àquele resultado, àquele objetivo. Não adianta formular estratégias focadas apenas internamente em seus objetivos, sem que se faça uma leitura alinhada com as mudanças do cenário. Planejamentos de médio e longo prazo precisam estar ajustados aos cenários do futuro. Mudou o cenário, modifica o plano de ação, não modifica o objetivo. O importante é entrar com a estratégia certa, na hora certa, do jeito certo, para ter o resultado que você quer. 10º, falta de informação e comunicação sobre desempenho. É preciso manter boa comunicação sobre as performances parciais, mostrar às equipes em que foram fundamentais nos resultados obtidos pelo caminho, deixar sempre claras as pessoas o que é que elas estão contribuindo. Não deixa para comunicar no final, vai periodicamente dizendo, olha, conseguimos isso, você fez isso está bacana, isso está legal, dá o feedback. Pessoas gostam de reconhecimento e de ver o fruto tangível do seu trabalho e do seu esforço. Então, mostre às pessoas, indique
como é que elas estão contribuindo para a realização da estratégia. De tempos em tempos, deve-se avaliar os resultados parciais e dividir as vitórias com todos. Chegamos até aqui, parabéns, fizemos isso, fizemos aquilo. Às vezes você tem uma equipe de, 10, 20 pessoas, e você tem ali 3 ou 4 que não se envolvem. Mesmo assim, chame elas para celebrar e você vai ver que elas naturalmente vão se contagiar, vão se deixar influenciar positivamente pela vitória. Comunicar também os fracassos para que todos possam revisar juntos os pontos de melhoria e gerar aprendizado. Então são essas 10 questões que eu queria colocar para você. Quando a gente vai dar o passo seguinte, a gente quer aqui buscar uma frase que resume bem o que eu falei até agora. A implementação estratégica deve ser feita com todos e por todos. Do mais alto ao mais baixo nível hierárquico de uma organização. E para finalizar, eu quero falar para você aqui algumas ações que você pode fazer para assegurar a realização da estratégia. Primeiro, prepare-se. Não entre de gaiato no navio, não queira fazer o processo a toque de caixa. Planeje o planejamento. Segundo, envolva a equipe na formulação da estratégia, na formulação estratégica. Terceiro, defina claramente os objetivos estratégicos que você quer atingir. Quarto, crie metas SMART, específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e que tenham prazo para conclusão, temporais. Quinto, desenvolva indicadores de desempenho e a forma de calculá-los. Sexto, elabore planos de ações com especificidades usando o diagrama de Ishikawa ou o 5W2H. Sétimo, venda a estratégia para todos da equipe, para a sua equipe, comunique de forma entusiástica. Oitavo, monitore os resultados. Não deixe que o resultado venha só no final. Vá o tempo todo dando feedback para a galera, dizendo quais são os resultados que vocês estão alcançando. Nono, ofereça feedback regular e constante à sua equipe. Corrija quando for necessário. Se tiver errado, se tiver no caminho errado, corrija o planejamento, corrija a atuação das pessoas, corrija o que não estiver de conformidade com os resultados desejados. E 11, aprenda com os fracassos. Errou, fracassou, gera um aprendizado. Gera um aprendizado para que você não volte a errar, não volte a cometer o mesmo erro. E por último, lembre-se sempre de celebrar as conquistas com a sua equipe de forma integrada. Bom, gente, essa é uma aula muito especial, porque nós falamos exatamente daquilo que faz com que a estratégia seja executada. Eu quero agradecer a você a sua participação, dizer para você que eu estou disponível para responder para vocês. Entrem na plataforma, façam perguntas, questionamentos, e eu terei prazer em responder aquilo que eu souber. Muito obrigado, um abraço e até a próxima aula.